Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Além do Mérito. Aqui comigo na bancada, Jaime Dantas, inesquecível. Nossos convidados, Fernanda Rezende, conhecida como Fernandinha Rezende, advogada, professora de processo civil, ex-candidata a vice-presidente da UAB de Pernambuco, atualmente presidente do Sindicato dos Advogados de Pernambuco. Apresento o nosso outro convidado, Jaiminho. Como convidado, nós temos aqui Tasso, advogado, procurador federal, grande jogador de basquete. Eu agradeço pela audiência de vocês. Não esquece de se inscrever, dar o joinha aí no YouTube, nas redes sociais. E vamos adiante agora, Mário? Vamos lá. Eu tenho logo uma pergunta bombástica. Eita. Fernandinha, professora. O que é melhor ser? Advogado ou professora? Conta pra gente. Ai, meu Deus, isso é uma pergunta muito fácil. Ser professora é uma cachaça, é viciante. Na verdade, eu tenho sentido muitíssima falta, né? Naturalmente, amo advogar, mas ser professora está desde a infância, desde a minha raiz. Minha mãe é professora, né? Aposentada como professora, e sinto muita falta da sala de aula, sinceramente, desse palco, né, que nós temos na sala de aula, que a gente é um pouco, né, de atriz quando a gente está numa sala de aula, e eu sinto muitíssima falta. É muito bom compartilhar conhecimento, né, e ver essa sementinha, né, que plantada, e que hoje tantos e tantos advogados brilhantes, procuradores, delegados, né, passaram pela sala de aula. Você sente um orgulho de ter contribuído para isso, é muito bom. Deixa eu perguntar a Tasso. Paulo de Tasso, nosso famoso pivô do São Bento, campeoníssimo da Copa Ex-Aluno. É melhor ser pivô do São Bento ou procurador federal? Pergunta difícil. Veja, eu sou atleta desde que eu nasci praticamente. Eu comecei a praticar esporte com 3 anos de idade, comecei com judô, lutei judô até os 10, comecei a jogar basquete. Fiquei um tempo fazendo os dois esportes, depois seguindo basquete até hoje. Tá, você tem que encostar mais no microfone. Eu vou puxar o microfone para você. Pode ajustar ele, se quiser. Eu sou procurador, digo que meio que por acidente. E terminei me apaixonando pelo cargo, pela função, né? A gente entra na faculdade, eu já entrei pensando em concurso, porque, enfim, meu pai conversou muito comigo sobre isso, a família também. Então eu entrei meio que focado em passar no concurso. Então comecei a faculdade e direcionei meus estudos durante a faculdade para isso. Só que quando a gente entra na faculdade, a gente pensa que só existe magistratura, Ministério Público, delegado, e a outra opção de trabalho é você ser advogado, né? Aí no curso dos 5 anos lá da minha formação acadêmica, eu descobri outras funções dentro da área jurídica. Uma delas era de procurador, mas nada que tivesse me atraído a princípio, né? Então eu estudei, exerci o cargo de técnico judiciário, de analista judiciário da Justiça Federal. Passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal também, mas não cheguei a exercer. E lá dentro, da Justiça Federal, trabalhando como analista, eu vim estudando para a Magistratura Federal, que era, a princípio, o meu objetivo. Só que eu já trabalhava, eu era assessor de um juiz, então eu minutava decisões, sentenças, e aquilo não me instigava, né? Então, eu já vim estudando há algum tempo. E o primeiro concurso que me apareceu foi o de Procurador Federal da AGU. Eu falei, vou fazer para me preparar para o da magistratura. Não é o que eu quero. Enfim, fiz. Aí passei na primeira fase, passei dentro das vagas. Aí me enchi de confiança, né? Eu me enchi de confiança. Eu digo, vamos tentar, que pode ser que eu consiga. Então, investi naquilo ali, passei e fui nomeado, comecei a exercer a função. Foi quando eu tive, pela primeira vez, o gostinho de litigar. Eu nunca tinha litigado, eu nunca tinha exercido advocacia. Eu tinha a OAB, porque quando a gente se forma, tem que passar na OAB, né? Você não é nem formado em direito se você não passar na OAB, né? Na cabeça das pessoas. É assim que a coisa funciona, né? Então, eu fiz a OAB, passei, também não tinha feito a minha inscrição lá. E tive, pela primeira vez, esse gostinho de litigar, de ganhar, de perder, de sustentar uma tese e ver aquilo ali ser julgado em primeiro grau e se ganhar ou perder e recorrer daquilo ali. E me encantei com
com a função, Comuns, né? de ser Com a advogado. advocacia. É, Com a não deixa de ser advocacia. De fato, é uma Diga-se de coisa muito passagem. mais instigante do que você Ser servidor. Você servidor, você É. ser um magistrado, talvez, porque você recebe aquilo pronto e você vai dizer o que é que você acha e pronto, é a sua palavra final e quem quiser que recorra. Né? Já na minha atuação lá como procurador, como advogado, né, tinha esse quê de disputa que eu trazia em mim em função do esporte. Eu sempre fui uma pessoa bem competitiva. Todos os esportes que eu fiz, eu fui competitivo. Eu lutei judô, eu me preparava para ser campeão daquilo ali. Eu jogava basquete, eu dava o meu melhor para tentar ganhar os campeonatos que eu participava. Jaiminho, já que a gente Isso tem daí aqui foi... um advogado, procurador, faz aquela pergunta difícil para eles. Essa pergunta tá moleza. Essa pergunta é fácil. É mais Moleza. fácil, é. Faz uma pergunta difícil. A pergunta que eu vou fazer para você é de que como é que o direito entrou na sua vida? Eu vou para antes da faculdade, antes de você pensar do seu pai dizer a questão do funcionarismo público, a vontade de litigar, mas de onde é que partiu toda essa vontade de direito? Porque você é atleta desde sempre. Então, como é que o direito entrou na sua vida? Veja, eu fui pelo caminho que era mais confortável para mim. Eu cheguei no início ali do segundo grau e quando eu estava indo para o primeiro ano do segundo grau, meu irmão mais velho estava entrando no curso de Direito. Porque meu pai tinha conversado com ele, meu filho, você não sabe o que você quer. Meu pai é da área de saúde, ele é dentista, é aposentado já. E ele dizia, pô, a vida é muito... Você tem que ter mais de um emprego, que de fato ele tinha, fora o consultório particular dele. A vida dele era muito sofrida, ele tinha 3 turnos. E ele disse pra gente, ó, eu não quero isso para você, não. Eu quero que... E aí ele direcionou meu irmão para fazer direito, porque na cabeça dele tinha muitas oportunidades relacionadas a concurso. Né? Então, meu irmão se convenceu, foi fazer direito. O mais comum é que o atleta se posicione para fazer um curso na área de saúde, e mais especificamente na área de educação física, Pois né? é. Que você poderia ter sido também um grande profissional de educação física, já que é a sua paixão também. Ser atleta é a sua Sim, paixão, né? sim. Não é verdade? Mas, enfim, eu sempre obedeci muito meus pais, sabe? E vi é aí que entra a orientação, mas também o interesse pela coisa. Meu irmão começou a estudar aquilo e ele chegava em casa e comentava e começava a falar daquelas matérias iniciais ali de direito constitucional, de direito civil. Aquilo despertou meu interesse, sabe? E aí eu, no curso desse primeiro ano de faculdade dele, fui conversando e cheguei à conclusão de que era realmente aquilo que eu queria. Então, Não era só uma orientação do meu pai em função do mercado de trabalho que permitia que você fizesse uma série de concursos, sabe? Que Então, tinha estabilidade e tal. Isso pesou, claro. Mas eu me identifiquei também com o direito em si, sabe? podemos dizer então que seu irmão foi seu grande influenciador Foi. para que você estivesse hoje aqui na função que você Sem encontra, dúvida, não é sem verdade? dúvida. Agora, Jaiminho fez uma pergunta leve. E eu quero fazer uma pergunta para minha amiga, querida amiga Fernanda Rezende. Por que advocacia privada e não advocacia pública? Eu estava ouvindo atenta aqui, Tassi falando e me lembrando que meus pais, os dois são servidores. Então, eu cresci, Tassi, no sentido inverso que você. Eu cresci meus pais dizendo, nunca você vai ser servidora pública. A pior coisa que existe é ser servidor público. Então, minha mãe, com 35 anos, pediu exoneração do cargo público, engenheira concursada do DER, do estado de Pernambuco. Pediu exoneração, disse, não aguento mais. Por quê? Porque ela dizia, não adianta, quanto mais você se dedica, quanto mais você se dedica, e outros que não se dedicam, recebem a mesma coisa. Você nunca vai ser servidora pública. Então, assim, eu já entrei para a advocacia, vamos dizer assim, para o curso de direito, mas sempre pensando em advogar. Sempre pensando no trabalho privado, né? Por conta disso, mais por essa pegada, vamos dizer assim, comercial que minha mãe sempre teve, né? De dizer que você cresce de fato à medida do seu empenho, né? E no serviço público ela se dedicava muito e ela não via esse crescimento, e aí me encheu isso a vida toda, né? Sem mencionar que, óbvio, aí para escolher o que eu ia fazer, porque ela sempre dizia que eu não ia ser servidora. E aí, óbvio, que no segundo ano eu me apaixonei por um menino que ia fazer direito. Então, foi por isso que eu escolhi fazer direito. Ele era pelo menos Fernandinha bonitinho. não esconde as verdades. Né?
Era por isso. Major Mas era não por- nos se ele quisesse escuta. fazer medicina, eu tinha feito medicina também, não tinha problema. Que o Major não Por esteja sinal, um assistindo. abraço Ai, pro cala a Major, viu? Majorzão, um abraço, hein? Grande também, viu? Então, olha, quer dizer, o pessoal que está começando agora na advocacia ou no direito, a gente vai dizer o que ele escolhe a advocacia privada ou pública pelo provisório da sua vida ou porque realmente tem uma diferença? Bem, na verdade... Eita, não sei se eu posso dizer isso. Aqui Mas pode hoje é dizer sigilo, não é segredo. Quando a gente está em sala de aula, a gente diz assim, olha, se você tem uma missão na vida de servir o público, de ser uma pessoa que vai prestar assistência, né? E você não quer ganhar muito dinheiro na vida, aí você escolhe ser servidor público, porque você vai ter ali aquele teto do ministro do Supremo. Pronto. Mas você tem estabilidade. Perfeito. Se você quer ganhar dinheiro, você vai advogar na área privada. Agora, Jaime, se você quiser ser milionário, você vai ser o quê? Professor. Olha É aí que simples. diferença. É essa a minha recomendação e que eu digo Devia ter sempre seguido em por sala essa de área, aula. né? Mas no final das contas... Fale mais sobre essa área de... Eu falei sobre eu sou isso. milionário, Eu tô aqui, rico, tô né? querendo... eu tô cutucando aqui nosso Porque colega. loteria não dá certo. Não. Pra mim nunca deu. Mas no final das Então- contas, eu lamento, entenda, às vezes algumas pessoas escolhem o serviço público pela estabilidade financeira. Não é efetivamente uma missão. Eu vejo a diferença quando você chega num fórum e encontra um magistrado com 30 anos de magistratura e que ama aquilo que faz. Chega a dar orgulho, a gente se arrepia quando a gente vê um servidor, né, o magistrado, o servidor, aquele que lhe atende, e que você sente a diferença do quanto eles amam servir. Então, isso é que, de fato, faz você ser um ano feliz e completo, né? Imagine se você fosse, efetivamente, se você for escolher o serviço público pelo dinheiro, você nunca vai enricar. Você não vai enricar. Né? Então, assim, de fato, é uma missão ser servidor público nesse país. É isso que me parece. Né? E a advocacia, da mesma forma, você tem que amar fazer justiça. Você tem que amar essa concorrência, amar a litigância, amar principalmente fazer justiça, porque é uma luta constante. Mas a gente está aqui na mesa com um procurador federal que nos disse no começo da nossa conversa que se apaixonou pelo cargo, pela função de procurador federal, porque lá é essencialmente um advogado. E eu quero saber dele, Jaiminho. Se eu estiver errado na pergunta, me corrija. Quero saber dele. Há, no seu sentimento, alguma diferença entre a advocacia pública, como você está com o procurador federal, e o advogado que está do outro lado, debatendo com você, litigando com você num processo? Eu não entendi bem a pergunta. Você quer Eu quero saber saber o se eu seguinte, acho que você tem uma sente alguma diferença diferença funcional, Funcional, do dia a dia, se você acha que sua vida é muito semelhante à dele ou que é completamente distinta? Veja, eu vou lhe dar uma resposta muito pessoal, certo? Claro. Eu sou servidor público hoje, como a doutora falou, foi uma escolha minha. Eu escolhi me limitar a um certo patamar, de remuneração, porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Que gosta de ter tudo sob o meu controle. Então, esse aspecto financeiro, previdenciário, sabe, foi uma coisa que me direcionou bastante para o serviço público. Eu nunca tive a ambição, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Eu queria ter um padrão de vida. Eu pudesse ter uma casa para morar, uma casa boa, graças a Deus eu tenho. Eu poder viajar, eu dar uma vida confortável para os meus filhos, para a minha família. Né? Então, eu me direcionei para o serviço público em função disso. Então, hoje a minha escolha é ser advogado público por isso. Não pela remuneração. Eu não sei nem como é que eu estaria na advocacia privada, sabe? Eu poderia estar ganhando bem mais do que eu ganho hoje. Cabelo bonito desse, provavelmente ia estar ganhando. Não sei. E aproveitando esse gancho que Tava tardando para brincar com o meu cabelo, né? Aproveitando esse gancho. Você vai ter um concorrente forte aqui. É Né? demais, Jaiminho tá demais Pô, hoje. Um abraço, Austinho aí. tá Um demais, salve né? pra você. Aí, Fica veja, à vontade. só para concluir. Veja, eu não vejo na prática uma grande diferença em termos funcionais, em termos de ritmo de vida. Sabe? Eu vejo uma diferença sobre esse aspecto, eu diria até psicológico, sabe? Porque o advogado privado ele tem um quê de incerteza na remuneração dele. E isso é uma coisa que não combina muito com a minha personalidade, sabe? Eu preferi escolher ter aquele certo, um certo que é suficiente para mim, desempenhando, dentro daquelas possibilidades ali, uma atividade que me faz bem, assim, que eu consigo ter prazer em fazer.
como eu falei, de litigar, de competir. Sabe? Trazendo aquele quê da minha personalidade que eu usei muito no esporte, trazer para dentro da advocacia, sabe? E ao final do mês eu ter uma remuneração. Minha remuneração hoje é variável, ela é uma parte é subsídio, a outra parte é honorário. A gente está falando aqui do topo do servidor público, né? Exatamente. Fala, Jaime. E aproveitando esse gancho que você falou, em relação a escolher advocacia pública e privada, eu me recordo muito bem, eu estava no TRF tirando cópia de processo ainda, estagiário, escolhendo ainda se ia prestar concurso ou advogar em si. Lógico, minha faculdade foi toda pautada para advocacia, estagiei sempre em escritórios privados, tudo isso. Mas eu me encontrei com um servidor que tinha lá seus 65 anos juntando folha. Quando eu vi aquela cena naquele momento, eu fiz, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero ter a emoção de litigar, de desafiar, de me desafiar e tentar fazer algo diferente e transformador na vida das pessoas. E isso é muito interessante, porque da mesma forma que você litiga, que hoje você tem esse tesão em estar no cargo que você está hoje, na advocacia privada também é um grande desafio, e a gente tem aquele desafio de não ter aquela remuneração certa, estável. Eu achei interessante essa história agora. Eu tenho uma pergunta para Fernandinho. Fernandinho, você como presidente do Sindicato de Servidores, dos advogados de Pernambuco, embora não seja a pauta do nosso encontro de hoje, mas o que é que o sindicato pode fazer hoje para proteger até a advocacia pública? A pública também? Sim. Ah, sim, muita coisa, muita coisa. Responda sem ser política, responda como Fernandinho. Você está aqui como minha amiga. Então, de fato, a gente precisa até aproximar um pouco mais a advocacia pública, né, do Sindicato dos Advogados. Mas, assim, nós todos enfrentamos muitas dificuldades, né, do dia a dia, básicas, né, que independe mesmo das pessoas, como, por exemplo, lidar com o processo judicial eletrônico é uma dificuldade para todos que são operadores do direito. Né? Agora mesmo a Justiça Federal aqui em Pernambuco, porque eu sei que esse podcast está sendo transmitido para o Brasil e para o mundo, né, mas estamos falando aqui de Pernambuco, e nós tivemos um treinamento do TRF, um esforço imenso da Justiça Federal do Primeiro Grau para capacitar os servidores, os magistrados, os procuradores, os advogados. Foram feitos vários vídeos, né? Olha, o novo sempre vem. Eu lembro muito bem desse mote, né? A doutora Poliana Falcão, inclusive, estava à frente, né? Que é a vice-diretora da Justiça Federal aqui. Então, assim, a advocacia pública utiliza essas mesmas ferramentas que nós e sofre também, às vezes, com a lentidão do judiciário. Então, essa interlocução que o sindicato faz em benefício da advocacia pública ou privada com os órgãos públicos facilita a vida de todos e a execução da justiça. Então, a gente precisa ver a forma que a advocacia está sendo tratada dentro do ambiente do trabalho, que não é só dentro do escritório, mas também nas delegacias, mas também dentro de uma sala de audiências, por exemplo, né? Mas você falou especificamente da advocacia pública, então acho que assim, a gente tem muitas dores do dia a dia da advocacia que também atingem a advocacia pública, eu não tenho dúvida disso. Por isso que os advogados públicos também precisam se filiar ao Sindicato dos Advogados, vir para fortalecer essa nossa luta. Agora, já interrompendo Fernandinha, que falou do sindicato, eu quero apertar Tasso. Tasso é o nosso convidado do serviço público, e eu quero, Tasso, na verdade, que você nos conte como é esse seu relacionamento com o judiciário, com a Justiça Federal, onde você atua essencialmente. Como é o trato do dia a dia? Porque a gente, como advogado privado, a gente sente, quando não tem a mesma relação de amizade com o magistrado do TJ, da própria Justiça Federal, a gente não tem aquele relacionamento, por exemplo, de entrar na secretaria, de tomar um cafezinho lá dentro, você chega já no horário da audiência e espera do lado de fora para entrar na sala de audiência. O Procurador Federal, imagino, já tem um espaço reservado dentro da secretaria. Como é esse dia a dia? Para aquele advogado parte privado que não sabe como é que é o dia a dia de vocês. Veja, eu diria que é uma relação de colaboração, né? Porque o nosso trabalho é quase que exclusivamente, no meu caso, que eu litigo na Justiça Federal, quase que exclusivamente com o Judiciário Federal. Então, a gente tem que ter uma interlocução. A gente trabalha com contencioso de massa em quase todas as matérias que a gente trata, não só previdenciário. A gente trabalha com um volume grande de processos e que a gente tem que distribuir esses... Na verdade, a instituição tem que distribuir para nós, procuradores, esses processos de forma sistematizada. E a gente depende muito que haja uma interlocução entre o judiciário e o corpo gestor lá da nossa procuradoria para que isso funcione.
para que as intimações cheguem e que essas intimações daquela caixa central de intimações seja distribuída para talvez uma centena de procuradores que existam aqui, pelo menos os federais. Acho que tem mais de uma centena aqui Essa em dupla Pernambuco. aqui da bancada, sabe? fala, Geminho. Queria perguntar ele, fazer uma pergunta. E quais são, na realidade, as dificuldades que a advocacia pública, no caso os procuradores, têm nesse relacionamento com o judiciário? Porque eu sei que a gente fala aqui do PJE, fala do E-Alvará, que é uma coisa da advocacia privada, mas os procuradores também têm as Sim, mas dificuldades. ele As acabou de dificuldades, dizer, olha aí. as dificuldades do são, dia a dia, eu tô são falando. as mesmas, e eu imagino que também sejam as mesmas dos grandes escritórios que fazem contencioso de massa. Né? Eu não sei afirmar precisamente, mas a Advocacia Pública Federal talvez seja o maior escritório de advocacia do país. É o quiçá, maior talvez até do litigante, mundo. é o maior litigante do Né? STJ. Saiu no Justiça e eu Números acho que- agora, de que talvez seja 2022. realmente o maior escritório do país. Assim, é uma estrutura muito grande, né? E que precisa funcionar de forma muito sintonizada com o judiciário para que ela possa internamente dar conta daquele volume de trabalho que vem, porque não é pequeno. E assim, não há controle do que vem. Então tem semanas em que se recebe uma carga. Eu vou chutar aqui só para ter noção das proporções. Em que você recebe 200 processos, tem semana que você recebe metade daquilo, tem semana que você recebe o dobro daquilo ali. Então, aí você vai, né? Tentando balizar, né? Mas como é uma coisa numa perspectiva muito grande, é difícil você fazer um ajuste fino. Às vezes, por exemplo, eu trabalho no segundo grau. Às vezes tem uma turma que faz um julgamento imenso e que manda aquela enxurrada de processos lá. E aquela equipe é aquela lá. É aquela. Você vai ter que dar conta todas aquelas intimações com aquela equipe de procuradores. Tássio, eu tenho um sonho muito grande. Que é imitar Jô Soares dizendo, já lhe interrompendo sem querer lhe interromper, mas essa bancada aqui, Mário e Jaime, é a bancada de conhecer vocês do lado pessoal. Vai chegar uma bancada nova, uma bancada técnica para fazer pergunta mais técnica para vocês, que são os outros dois componentes do Além do Mérito, Tiago Irmão e Tiago Gondim, mas eu faço a última pergunta para a gente trocar de bancada. Eu quero, Fernandinha, que você conte sucintamente um caso engraçado da advocacia que você viveu. Ai. E Tássio, um caso engraçado. Você só tem 1 minuto para contar essa história. Seja sucinto, que a gente precisa trocar a bancada para ir para as perguntas sérias. É difícil. Ai, meu Vai, Deus Fernandinha, do céu. começa. O que Tá você bom. tem? Ó, meu amigo, a verdade, eu tava esperando a pergunta assim sobre o início da carreira, né? Porque ele falou essa meta desde o início, muito. Esse é focado, né? diferente. Você olha É um assim, atleta. diz, atleta, isso aqui já sabe que vai comer, pesa. Eu já tô percebendo como é o negócio aqui. Advogado não tem nada disso, não. Gente, não é um. Quando eu falei assim do teto do ministro do STF, que a gente pode ganhar muito mais do que isso na advocacia privada, mas a gente tem que ser bem realista. Eu tenho 22 anos de formada. Entendeu? Então, assim, no começo, a minha sócia, eu com 3 anos de formada já, eu comprei um Fiat Palio dividida a prestação. Era 4 anos de prestação. E eu não tinha condições de pagar a parcela. Então, eu pagava metade e ela pagava a outra metade, a minha sócia. E o carro ficava uma semana comigo e o final de semana, aí ela entrava na segunda-feira e o final de semana. Então, eu só podia fazer feira no fim de semana, naquele final de semana que eu tinha carro. Porque nos outros eu não tinha. Porque a gente não conseguia cobrar bem quando a gente chegava na empresa de ônibus. Essa era a realidade naquela época, não tinha Uber, óbvio. Então, era isso. E depois de os 6 meses iniciais, que a gente montou o escritório de advocacia, porque a gente fez um chá de escritório, acho que eu já contei essa história para você. Eu fiz um chá de escritório, porque eu não tinha dinheiro para tudo. Então, a gente chamou os amigos de infância, os amigos da faculdade, distribuímos o convite, e você recebia o convite, tá? Quando você virava, tinha assim, grampeador. Aí, Jaime virava o convite, e assim, aí tinha 2 resmas de papel. E Mário, obviamente, tinha assim, uma impressora, né? Era assim. E não é mentira, foi assim que eu montei o meu escritório de advocacia, foi desse jeito, as cadeiras, a mesa, o computador, foi desse jeito, pedindo aos amigos. E, finalmente, depois dos primeiros meses, a gente só tinha como cliente o garagista do prédio e o porteiro. 6 meses de escritório, 6 meses de aluguel. Não tinha coworking, não tinha nada disso. Você tinha que alugar mesmo. Não tinha essa ideia, né, de coisa virtual.
Então, eu dei o maior golpe em 171. Eu fiz um currículo, um portfólio que a gente chamava, do escritório da advocacia, com todas as áreas de direito. Nós éramos especialistas em tudo, a nossa equipe, certo? Então, era assim, nossa equipe tem advogados tributaristas, consumeristas, parará, parará. Fiz um portfólio, era um papel de carta, aquelas cartas assim, grossinhas e tal, tarará. Usamos a lista telefônica, porque nessa época tinha a lista que você poderia ali consultar, os maiores escritórios de advocacia de São Paulo. Todos naquela Avenida Paulista. Todos, sem exceção. E nós agendamos uma semana de visitas para os maiores escritórios da Avenida Paulista. E fomos a São Paulo, eu e essa minha sócia. Chegando lá, depois de agendar, o que foi que a gente fez? A gente chegava no escritório da advocacia, que normalmente tinha 1 ou 2 andares na Avenida Paulista, e a gente ia contratar o escritório de advocacia para ser nosso correspondente. É nada. Aham. Menino. Então, a gente chegava naquele escritório da Avenida Paulista enorme, com esse portfólio debaixo do braço, e nós já tínhamos agendado uma, vamos dizer assim, reunião com o dono do escritório. Só, olha, nós representamos a maior empresa, eu não vou dizer qual era, não posso, tal empresa de Pernambuco, que tem várias execuções, cheques, na época eram cheques, e nós temos vários cheques de fornecedores aqui, e queremos contratar vocês para serem correspondentes nossos nessas execuções. Nas execuções dos cheques sem fundo. Era uma realidade da época, enfim. E, doutora, você está falando de que número, mais ou menos? Então, a gente falou que era em torno de uns 2.000 cheques para interessar aquele escritório. E era uma ação muito comum na época. Enfim, quando terminava a reunião, eu disse, mas caso o senhor precise de alguém em Pernambuco, tome aqui o nosso portfólio para você conhecer o nosso escritório. Saber E aí vender, a gente saber entregou vender. o portfólio para os maiores escritórios da advocacia de São Paulo. E quando voltamos, conseguimos um escritório nos contratar como correspondente. Foi assim que a gente começou a advocacia aqui em Pernambuco. Amém. Tasso, segura na tua resposta que a gente vai trocar Vamos a bancada. trocar. E eu tenho um negócio para dizer a vocês. No primeiro episódio nosso, a gente quase conta o apelido de Tiago Gurmão. Gurmãozinho. E, assim, não deixaram eu contar, não deixaram o Jaime contar, e a gente segurou muito, mas hoje a gente vai fazer uma surpresa para quem estiver acompanhando o nosso episódio, e a gente vai contar essa surpresa. Talvez seja o apelido de Gurmão, talvez não, mas a gente vai contar. Vamos trocar a bancada. Bom, até logo. Boa noite, minha gente. Um agradecimento especial. Vamos embora? Bora embora. Valeu, um beijo pra correr, vocês. deu uma Prazer carreira. foi meu Tasso, também. foi um prazer, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Grande Tasso. Aqui não para nunca. A gente, no máximo, a gente faz um cortezinho, ajeita. Aqui eu tô bebendo água, não tô bebendo nem vinho na edição. Aham. Veja, eu não posso contar algumas histórias engraçadas e curiosas. Conta! São censuradas. E é bastante. Mas tem uma situação bem interessante para vocês terem noção do que é até onde vai a atividade de advogado público. Que não é simplesmente você estar dentro do escritório. Hoje em dia a gente tem uma estrutura boa. Né? Eu trabalhava dentro do arquivo do INSS com um monitor daquele de tubo que piscava, que parecia uma lâmpada dessa perto de queimar, sabe? Isso em 2007. Né? Hoje em dia não, a gente tem uma estrutura fenomenal, de um parque de informática excelente, apoio, uma estrutura, um prédio, sala, enfim. Mas nem sempre foi assim. Né? Quando eu trabalhava no Norte, eu fui lotado em Roraima, foi a minha segunda lotação. Eu entrei no cargo em Guarulhos, São Paulo, passei 1 ano e pouco lá e depois eu fui para Roraima para ser procurador federal-chefe lá. E com a incumbência de fazer uma mudança administrativa lá na procuradoria e tal. E junto comigo foram alguns colegas de algumas partes do Brasil. Eu fazia meu trabalho mais ali na capital, que era um trabalho mais de gestão e, enfim, de contato com as diversas autarquias, os dirigentes e tal. E um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive até hoje, a gente é muito próximo, Fábio, ele fazia audiências previdenciárias no interior. Então ele foi junto com um motorista nosso lá, Yudis, uma pessoa fenomenal também. Foram os dois para o interior. Procuraram um lugar para dormir. Não tinha, simplesmente era uma cidade do interior, acho que de uns 250 quilômetros, de Boa Vista. Então era a cidade toda de madeira, assim, sem estrutura alguma. Eles chegaram lá, arrumaram uma hospedaria
era hospedaria, inclusive, que o próprio juiz se hospedava lá também. E quando o Fábio abriu a porta do quarto, a primeira coisa que ele se deparou, não cuspa na cortina. Pra você ver onde o sujeito estava para fazer uma Quando tem audiência aviso, presencial. tem história, né? Pois é. Né? Então, eu não posso contar o resto do que ele viu lá, mas é uma história assim, curiosa, né? Que a gente imagina que a gente trabalha integralmente em ambientes super confortáveis, e que você não passa por esse tipo de coisa. Pô, pelo menos quem entrou de 2010 para trás se deparou muito com esse tipo de situação, né? De falta de estrutura, de ter que fazer um deslocamento para pernoitar lá. Hoje em dia tudo é virtual, hoje em dia as coisas funcionam muito melhor, né? Mas foi uma situação engraçada assim, que esse meu colega passou e que teve um desdobramento, mas é censurado, eu não posso contar o resto. Meu Deus. Quando a gente desligar as câmeras aqui, a gente vai querer saber. Nada tão virtuoso como a história de doutora Fernanda. Que isso? Mas a gente deixa para quando termina o podcast, não. aí coloca assim nos Quando nos desligarem créditos, ali, eu nos posso créditos. contar o resto da história. Mas eu vou deixar a Gondim continuar aqui, porque aqui tem 2 previdenciaristas, né? Um de frente pro outro, né? Então, Para quem não me conhece ainda, eu sou advogado previdenciarista, atuo no ramo privado. E aí a gente tem de frente aqui um procurador do INSS. Eu queria saber, Paulo, eu sei quantos processos eu cuido por dia, eu sei minha planilha, eu sei o meu dia a dia, mas eu tenho uma curiosidade imensa, e talvez seja a curiosidade de quem está nos assistindo. Como é que é o dia a dia de um procurador federal? Quantos processos tu recebe? Como é que tu se organiza? Tu tem pessoas que te auxiliam? Quantas? Como é que funciona? Me conta. Veja, hoje, na verdade, há 3 anos eu trabalho num núcleo específico dentro do organograma lá da Procuradoria, da PRF5, que é a Procuradoria Regional Federal da 5ª Região. Tem um núcleo de previdência e esse núcleo é subdividido em subnúcleos. Eu trabalho numa equipe regional que só trata de processos da turma recursal. Então, o meu trabalho é um trabalho de recursos excepcionais, né, que a gente não trata mais de matéria fática, né? Então, eu não tenho apoio, eu não preciso de apoio administrativo, né? Então, o processo chega para mim redondinho, eu vejo o que está sendo discutido nele e de acordo com as teses que a instituição tem, não é uma tese minha, é uma tese da instituição, a gente tem que seguir aquilo ali para ter uma atuação uniforme. Eu posso me resignar, não recorrer, ou recorrer daquele tema específico, né? Então, Já estou curiosa para saber se tem alguma vez que ele não recorreu. muitas. Sério? Muito, sobretudo quando a questão trata só de matéria fática, a gente não pode mais rediscutir dali para cima. E eu diria que a gente resigna talvez mais do que recorre hoje em dia. Sério? É só? E para quem trabalha no primeiro grau, aí sim, aí precisa de um apoio administrativo, e é aí onde está o maior entrave, na minha opinião, do trabalho da advocacia pública, acredito que não só da federal. É o pedido de subsídios para a administração, né? Que você não faz um pedido personificado para uma pessoa, você faz um pedido para um órgão dentro de uma autarquia ou um órgão qualquer dentro da estrutura da administração pública, e nem sempre você recebe aquela resposta com o prazo que você precisa para trabalhar em cima daquele conteúdo fático probatório. Às vezes você nem recebe resposta. Isso. Infelizmente ainda acontece isso, sabe? E aí você tem que realmente fazer uma contestação genérica, sabe? Melhorou muito. No começo essa interlocução era mais difícil. Hoje em dia, não haver resposta é difícil, mas ainda acontece. Então, o procurador que trabalha em primeiro grau, ele tem mais esse elemento de dificuldade, né? Que é ter que esperar aquele subsídio fático, probatório ali, para poder fazer o trabalho dele. Então, obviamente, ele não recebe o mesmo número de processos que eu recebo. Eu recebo numa média de 60, 70 por dia, todos com julgamento desfavorável. Então, eu não vou tomar uma ciência e me satisfazer com aquilo ali porque a gente ganhou. Não. São todos desfavoráveis. Isso é triado previamente e isso vem para mim
só para mim, os outros colegas que trabalham na mesma equipe que eu, com julgamentos favoráveis. Recebo em torno de 60, 70, e um colega de primeiro grau deve receber uns 20, 25. Porém, ele tem que trabalhar com fatos, né? Ele não vai discutir uma tese jurídica que já está pronta ali, você vai aplicar ela num recurso, formatar o recurso ali com uma tese já pronta. Não, o colega de primeiro grau, ele tem que, dentro daqueles 20, 25, às vezes 30, ele tem que tratar de forma minuciosa dos fatos que estão sendo impugnar aquilo ali. Então o seu trabalho é mais incidente de uniformização, recurso especial? Sim. Sim, entendi. Recurso especial não, como eu trabalho nas turmas recursais, aí são os incidentes de uniformização e recurso extraordinário. Sim. E são teses, assim, normalmente já conhecidas, sabe? Então é mais bater o olho, às vezes tem mais de uma tese ali sendo discutida. Não, isso aqui vou fazer um pedido de uniformização, colocar 2 tópicos e tal, e você ajeita ali. Então, é por isso que todo mundo deve estar se perguntando, como é que você dá conta de 60 processos, 70 em um único dia? Não é só um único dia, é todos os dias essa quantidade de processo. Por isso, porque você se familiariza com aquilo, os assuntos terminam se repetindo, né? São 10 assuntos. Não, são em torno de uns, eu diria que perto de 200 temas assim, em que você pode recorrer ou pode resignar, com algumas minúcias, mas você faz tanto aquilo, todos os dias, só aquilo, que você termina decorando mesmo, sabe? E ainda tem um detalhe. Vocês que trabalham com previdenciário sabem que a legislação, a jurisprudência é uma coisa que oscila semanalmente. Não dá para dormir no ponto. Eu estou de férias há 10 dias. Eu acompanho, pelo Instagram, eu acompanho um perfil de um colega, Escola de Previdência. E mesmo nas férias eu termino vendo aquilo ali. Eu já vi que temas novos foram julgados nesse período. Outros temas foram afetados para julgamento pela TNU. Sabe? Então, é uma coisa assim que você se especializa de uma forma muito aprofundada naquilo ali, sabe? Sim. Por isso que dá conta, senão não dá conta. Não dá para você ser generalista, sabe? Eu vou só interromper aqui. Eu acho que a gente tá quebrando um mito aqui, né? Advogado público, tem muito o que fazer, não. Quase nada, não deve Tá chegar. cheio de assistente. Tá cheio de assistente, não deve ter muito o que fazer, né? 200 teses, né? Para recorrer, né? Eu não vejo mais isso ou menos no segundo grau. Só no primeiro grau, além de uma boa parte dessas teses, ainda tem a questão dos fatos. Você tem que cruzar as duas coisas, né? Fazer a aplicação do direito que você está sustentando a sua tese àqueles fatos, né? Não é fácil, não. Acha-se que a vida do advogado público é fácil, que você... Não é fácil de forma alguma. Mas se vocês pudessem advogar, ia ser muito bom. Pô, não ia fazer a menor diferença, no final das contas, porque a gente não daria conta do trabalho público que a gente tem, da quantidade de processos que a gente tem, e ter uma atuação privada que realmente fosse fazer uma grande diferença na nossa vida. A gente não daria conta, não faria bem nenhuma coisa, nem outra. Eu gostaria de ter a prerrogativa de poder advogar, exercer a advocacia privada para tratar, talvez, de assuntos de algum familiar ou até uma causa que eu achasse interessante sob o ponto de vista financeiro, que eu pudesse me dedicar a ela, 1 ou 2 ou 3, enfim, um pequeno portfólio ali que não fosse prejudicar a minha atuação no público, que é o meu compromisso maior, é o meu ganha-pão, é aquilo ali. Agora, advocacia pública não é fácil, já ficou mais ou menos entendido. Agora eu quero saber, não é fácil, não. advocacia privada, advocacia de interior, advocacia com mulher advogada, é fácil? Ave Maria. Vamos beber mais, né? Vamos beber mais. Eu puxei logo tudo, né? Você é advogada, é professora, milita nos interiores aqui em Pernambuco, né? É mulher advogada, então assim, eu acho que mais exemplo aí de barreiras, talvez, desde o início até hoje em dia. Você está estabelecida
na sua profissão, na nossa profissão, né? Já está reconhecida aí, mas tenho certeza que dificuldade não falta, né? Até porque se eu sinto, né? O homem advogado, né? Já sente as nossas dificuldades do judiciário, os entraves, mudança de convênio com o banco, alvará que não sai, despacho que a gente não consegue fazer. A justiça evoluiu, justiça 4.0, vamos agora é tudo digital. Funciona? Nem sempre. E a sua experiência? Bicho, são muitas respostas dentro dessa pergunta aí, mas vamos lá. Verdade. Eu comecei há mais ou menos uns 5 anos, Tiagos, a advogar para um sindicato estadual. E então eu comecei a viajar para o interior, porque o sindicato literalmente está em todos os municípios. Então eu comecei a conhecer comarcas como Exu, Afrânio, Taquaritinga do Norte, Santa Cruz do Capibaribe, Ribeirão, São Lourenço da Mata, Tamandaré, mas não para ir passear na praia de Tamandaré, né? Para literalmente visitar. E assim, foi bem desafiador, porque para eu fazer essas viagens, uma viagem para Exu, para Afrânio, por exemplo, agora, graças a Deus, a gente vai ter voo direto para Araripina, né? Mas assim, durante esse tempo todo não tinha. Então a gente ia para Petrolina e inúmeras vezes eu saía num carro com 4 homens sindicalistas para, de madrugada, atravessar o sertão. E assim, olhe, essa rua aqui, cuidado, viu? Esse trecho aqui da BR é o trecho onde tem os sequestros, aqui onde tem os saques, aqui onde tem... E assim, pode tirar a roupa e você vai ficar nua e não sei o quê, se isso acontecer desse jeito. E eu lá, com 4 homens, porque a maioria é tudo homem, os sindicalistas, né? Então, enfim, e no meio do caminho... O marido ligando. Tudo bem aí, meu amor? Tranquilo, tá tudo, né? Sem nem comentar que eu estava viajando assim de madrugada, enfrentando esse desafio para a gente chegar lá na categoria, fazer uma assembleia para se reunir com o prefeito. Então, assim, já teve uma prefeitura... Meu Deus do céu. É melhor não dizer o nome também, porque depois alguém vai lembrar do nome do prefeito. Que, quando a gente entrou, primeiro que para entrar na porta, tinha uma câmera do lado... de dentro, quando você entrava, você via que o prefeito tinha uma câmera ali. Quem estava do lado de fora, ele via todo mundo. E aí ele clicava no botãozinho aqui embaixo para abrir a porta. Então, ou seja, só entrava quem ele efetivamente autorizasse, porque a porta não abria. E quando a gente entrou, tinha uma arma em cima da mesa. Um prefeito. E a gente foi lá para negociar salário. Eu fui lá para negociar salário. Então, assim... com 4, 5 sindicalistas e eu lá, advogada, para fazer... Não, viemos aqui para pedir, porque é o único município que ainda não aplicou o piso salarial da categoria, a gente não está entendendo. E ele com a arma assim, pois não, doutora. Certo. Tá, a gente vai pensar, viu? Desse jeito. E a gente sair do lado de fora, sabendo que aquilo não ia dar em nada, e convocar a categoria para fazer uma greve. Né? Então, assim, repito... A advocacia, de fato, não é uma profissão para covardes. E para mulheres, nem se fala. Nem se fala. A gente é desrespeitada a todo instante. Acontece que a gente levanta a cabeça e segue, entendeu? Eu já tive vários magistrados de chegar lá com alvará, porque era físico, né? Durante muito tempo foi físico. Doutora, a senhora tem procuração do cliente? Eu disse que está aqui nos autos a procuração. Não, mas ele tem que assinar aqui para eu ver, aqui. Mas, doutor, ele acabou de sair e foi embora da minha procuração nos autos. Não, a senhora não vai receber, não. E a gente ser tratada assim, feito ladra, literalmente. Então, assim, essa questão do assédio moral em cima da mulher advogada é uma rotina da mulher advogada no estado de Pernambuco. É uma rotina. Agora que a gente está começando a se encorajar um pouco mais para denunciar. E aí você veja quantos exemplos, em especial... o que a gente está mais recente atravessando, né, de um magistrado trabalhista, que foi preciso uma mulher denunciar para outras 90 aparecerem. 90 mulheres denunciando. Então, assim, é uma realidade. E eu vou aproveitar, eu sei que, né, não é o tema central, mas deixa eu te dizer, o Sindicato dos Advogados de Pernambuco tem uma pesquisa no site do sindicato, www.sindapé.com.br, Mulher Advogada. É a única pesquisa no Brasil que está sendo capitaneada pela professora Soraya Mendes, da Universidade de Brasília, e mais outras 4 professoras de diferentes estados.
que está fazendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre assédio contra a mulher advogada. É a única pesquisa, porque a gente tem assédio em vários ambientes de trabalho, com várias profissões, mas em relação à mulher advogada é a única pesquisa no Brasil. Então, se você é mulher advogada e já passou por uma situação como essa que eu descrevi aqui, mesmo que tenha sido há 10 anos atrás, relate, porque a gente precisa levar esses dados a público. Então, assim, é uma realidade, mas a gente está cada vez mais forte, viu, Tiago? Isso me dá uma felicidade imensa, né? Porque a nossa rede de proteção está cada vez maior. Ótimo, maravilha. Eu vou puxar aqui um tema que a gente tratou na estreia, né? Mas para saber a opinião de cada um, né? A gente citou bastante, né? Essa evolução da advocacia, né? Acho que a gente aqui não tem ninguém com menos de 10 anos aqui que passou por essa mesa de advocacia. Então, eu falei bastante da minha experiência, né? Trabalhei em algumas bancas daqui de Pernambuco, algumas grandes bancas, e naquela época a gente fazia tudo, né? Você cruzava e corria para cabecear, né? Então, juizado descentralizado, você peticionava, você ia fazer audiência, você era... Eu tive uma mentora, né? Num desses escritórios que eu passei, que ela disse, o bebê é seu. Acho que eu estava no 5º, 6º período, e na minha faculdade, pelo menos na época, a Unicap, né? O direito em si, ele só vinha a partir do 5º para frente. Antes a gente tinha aquelas cadeiras muito, né? Filosofia do direito, introdutórias, né? E aí eu não sabia nem para onde é que ir. Ela disse, o cliente é X, você vai lá no interior. Eu lembro bem porque eu tenho família em Custódia, né? Você vai lá em Arco Verde, tem uma liminar nesse processo e você vai fazer um agravo de instrumento. Eu disse, o que é um agravo de instrumento? Você vai aprender agora o que é um agravo de instrumento, né? E a gente comentou aqui no primeiro episódio que isso está se perdendo um pouco. Por quê? Cada dia mais, principalmente as bancas de médio e grande porte, né? Estão fazendo a ultra especialização. Então você tem o cara que há 10 anos atrás, como eu, fazia de tudo, e hoje você chega num escritório desse e você tem o cara que só faz contestação, o cara que só faz recurso, o cara que só, incrivelmente, né? Pode ser que o pessoal não acredite, mas numa dessas bancas, o cara que só protocola, o advogado que é contratado para só protocolar processos no PJE, nos sistemas em todo o Brasil. Então, assim, eu acho até perigoso, né? A gente falou bastante disso, porque você, quando vai para uma experiência dessa, né? Para qualquer experiência, né, na advocacia, acho que você tem que sugar, né, no linguajar popular o máximo que você pode para ou se for aquilo ali que você quiser pro resto da sua vida, ou se não for, você tira aquela experiência e vai, né? Eu tive muita experiência boa de fazer esse bate-bola todo, né? Do começo ao fim do processo. Mas a gente tá sentindo que cada vez mais isso se perde. E aí, como é que vocês veem essa questão, né? Da ultra especialização. O cara que só faz isso, como é que esse cara vai estar no mercado de trabalho? Se esse cara não der certo ali naquela banca, eu vou fazer concurso. Eu vou advogar por conta própria, vou ser advogado privado. Esse cara tá preparado para o mercado de trabalho? Fica à vontade aí, quem quiser responder primeiro. Dificilmente. Né? O ideal é que você tenha... Eu não peguei bem a integralidade da tua colocação. Você fazia isso já como um advogado formado ou em fase de estágio ainda? Isso, já como advogado. Já né? como Acho advogado. Que há 10, 12 anos atrás, a gente ainda tinha essa métrica, né? Mesmo nas de grandes fazer bancas, tudo, né? Que né? já tinha muito cliente, muita coisa, né? Mas hoje em dia não é o que a gente vê por aí. Eu acho que isso tem muito a ver com a dimensão da banca que você trabalha. Né? Eu posso falar isso porque eu trabalho numa banca enorme e lá a gente trabalha com especialização. Então, quanto mais especialização tiver, maior a chance de você fazer mais processos em menos tempo. Uma linha de produção. É o caso do que só é a lógica de protocola. tudo. O mundo nosso Sim. é feito dessa forma. Sim, mas eu acho que... A gente entra como generalista no concurso, você estuda tudo que você precisar, a gente estuda para passar no concurso. Mas quando entra lá, se você vier para um centro grande como Recife, você vai cair num determinado núcleo para trabalhar com determinada matéria, e dentro daquela matéria hoje em dia já existem subdivisões. Vejam, eu tenho um Eu exemplo. acho que é inevitável isso. O nosso escritório Não é o ideal, parece com a procuradoria um pouquinho. A gente tem escritórios que só atuam com a fase inicial do processo, que captam o cliente, que faz inicial, e a gente fundou um núcleo especializado só de recursos. A gente tem, basicamente, o que Paulo faz é o núcleo que eu coordeno.
É o núcleo que, do recurso para frente, é a gente que toca. Então, Acho que o questionamento de Tiago e a preocupação é com o futuro de um eventual estagiário ou um advogado no início da carreira. Porque quando você fala sobre isso, o que me preocupa, né, como sindicalista agora, né, e de classe da categoria, é quanto esse advogado vai receber. Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é um advogado que só protocola. Né? Nós temos aqui no estado de Pernambuco um piso da categoria, mas não são todos os estados que possuem, a gente não tem ainda um piso nacional. Nós temos aqui, por sorte. Mas, assim, esse piso ainda é muito desrespeitado. É baixíssimo e ainda assim é muito desrespeitado. Então, ainda bem que a gente tem ele, porque é um parâmetro para a gente entrar com uma ação civil pública, né, uma reclamação trabalhista coletiva e tal. Mas eu acho que a questão aqui de Tiago é, você começa a ser o especialista do especialista do especialista e você aprende isso durante 5 anos e se por acaso sair dali, você não sabe fazer mais nada. Então, essa é uma pergunta que o advogado tem que se fazer de futuro, né? Qual o futuro que ele quer para ele, principalmente. E, sem dúvida, né, o quanto ele está recebendo por isso. Porque o que chega até nós no momento... E é uma realidade não só de Pernambuco, são colegas advogados que recebem por produção, e aí tem lá, a petição inicial custa R$8, a contestação custa R$10, a apelação custa R$12. Né? Então, você vai recebendo essa migalha, e alguns, para sobreviver, porque tem que sustentar o filho, uma mãe, ou etc., se submete a isso, nessa precarização. E é por essa razão, inclusive, que a gente precisa de um sindicato. E aí eu não estou fazendo propaganda, eu estou lhe dizendo o seguinte, o sindicato, ele substitui o advogado em qualquer ação judicial, independente da autorização dele. Essa é uma prerrogativa constitucional. Então, eu posso ingressar com uma reclamação trabalhista coletiva contra aquele escritório, por exemplo, em substituição processual, mesmo que o advogado não tenha me autorizado. Por isso, porque ele não vai me autorizar. Ele vai submeter essa precariedade. Então, é por essa razão que a gente precisa ter um sindicato forte para qualquer outro sindicato, não é só os sindicatos de advogados, qualquer outra categoria profissional. Porque a gente não pode tolerar esse tipo de precarização da advocacia. A gente vai virar o quê? Robô? Não? Enfim. O pior, né? Estamos sendo substituídos por alguns, né? É uma linha de produção, né? É. Se você observar uma linha de produção fabril de uma fábrica, são máquinas que executam aquele trabalho, só aquele com precisão. E a coisa meio que está sendo transposta para o trabalho que antigamente era um trabalho intelectual, que há 10 anos um advogado só fazia, e que hoje em dia está subdividido para 5 advogados, só que cada um faz só aquilo de forma automatizada. Sob o ponto de vista da realização do serviço, ok, talvez a produção seja maior, né? Mas sob o ponto de vista do profissional em si, é péssimo. Ele não vai ter uma formação completa, né? Porque a intenção de você exercer um trabalho é que você evolua nele, né? Em 10 anos você não seja mais o mesmo que você era anteriormente, você tenha mais experiência. O principal, Tasso, é o resultado final, efetivamente. Né? Porque acaba... Se a gente continuar nesse caminho, Tiago, a gente vai virar um comércio. A gente vai deixar... O nosso maior objetivo social é justiça e pacificação. Não é isso? Esse é o maior objetivo de você ser um advogado. Exato. É conseguir alcançar a justiça e a pacificação. Então, esse tipo de produção em massa, né, com a captação que está assim, olha, a conta de luz negativou seu nome devidamente, venha para cá. É como se fosse lucrativo o trabalho do advogado e nunca foi, não deve ser. E não deve ser. O nosso trabalho é de realização de justiça e não de obtenção de lucros. Né? Isso é outra profissão, não é do advogado. A remuneração é consequência da nossa atividade, né? Não é... Sim. Mas não estou dizendo que a gente não tem que ter lucro, eu estou dizendo que a gente não é um comércio. É consequência, não é o que a gente está buscando especificamente, né? O advogado não tem que buscar... Eu vejo que a sociedade hoje, em todas as áreas, na verdade, estão caminhando para isso. Né? Tudo é substituído por um robô. Eu acredito que nos grandes escritórios já exista um robozinho para filtrar a intimação que tenha sido favorável ou desfavorável para o cliente. Esse tipo de coisa existe. Porque existe. Lá dentro da procuradoria existe isso. A gente já tem esse tipo de auxílio. Já tem robô mais avançado por aqui. Tem robô, porque eu não tem robô contestando. Muito, assim, mas eu sei que existe um robozinho, robô que junta petição em massa, assim. Você junta 100 petições de uma vez só, sabe?
E isso aí é uma crescente, assim, que é um novo desafio para o mercado de trabalho. Verdade. Porque o profissional ele vai ter que cada vez mais se qualificar e se destacar para que ele seja recrutado para desempenhar um trabalho intelectual. Ele conseguir um espaço para desempenhar o trabalho intelectual, né? Porque esse trabalho mais manual ele está sendo executado por programas, né? E algumas pessoas terminam por necessidade, tendo que fazer esse trabalho manual, dentro daquela lógica de linha de produção, né? Infelizmente, eu acho que isso é uma crescente e, sinceramente, eu não vejo como isso retroceder, sabe? Porque o que a gente vive hoje é o culto à eficiência, né? Acho que tanto no... Quanto mais demandas eu conseguir resolver em menos tempo, de preferência, melhor. E sobre... A gente falou rapidamente sobre precarização aqui. E semana passada a gente soltou uma enquete sobre qual tema as pessoas queriam ver aqui no podcast. E precarização, aviltamento de honorários, foi o tema que ganhou quase 50% de 4 opções. A gente promete que vai fazer... muito em breve um debate aqui, uma conversa sobre isso, trazendo os dois lados. Não só o lado de quem está sofrendo com isso, quanto o lado de quem supostamente faz esse tipo de trabalho aí, enfim, explora esse tipo de trabalho. Eu poderia trazer para a mesa um tema, assim, que eu queria ouvir a opinião de vocês, na verdade, sobre isso. Eu poderia. Seria uma pergunta. Com certeza. Né? Aqui é para se sentir em casa. Vejam, o que é que vocês acham sobre essa virtualização do processo? A virtualização não só dos autos em si, mas dos atos, a exemplo das audiências por videoconferência. Qual a visão que vocês têm disso? Vocês acham que isso veio para ficar, que isso é mais positivo do que negativo? Em que aspectos isso é negativo? O que vocês pensam sobre isso? E depois eu vou dizer o que eu penso, assim. Mas eu queria ouvir vocês. Até para eu amadurecer a minha convicção sobre o assunto. Vai lá, Gondim, começa aí. Rapaz, eu sou da velha guarda. Eu tenho 34, mas eu sou da advocacia que vai lá no juiz, que conversa, que convence, que eu acho muito mais... A sensibilidade, o aspecto físico ali, atrás do computador, eu acho que ele é frio. Eu acho que você, numa audiência, por exemplo, num segurado especial, rural, você vendo aquela pessoa com todas as cicatrizes, com todas as marcas, olhando no seu olho ali, sem aquela tela fria do outro lado, eu acho que tem um poder de convencimento muito maior. Ou, quando o INSS ganha, assim, um poder de também perder de forma muito mais rápida, porque o juiz... entende ali. Atrás da tela você consegue ali se resguardar de alguma forma. Enfim, fica um negócio mais frio. Mas eu acho que, na minha opinião, é um avanço. É bom estar no escritório. É bom trazer a parte para o escritório no ar-condicionado, fazer aquela audiênciazinha ali, dizer, opa, graças a Deus não tive que sair daqui. Mas eu acho que um benefício maior é ir para uma audiência, por exemplo. Presencial. Eu acho. É um avanço que eu acho que não... Acho não, certeza. A gente não tem mais volta, não. Aqui a gente só vai continuar indo nesse sentido. Porém, eu também acho que eu vou concordar em boa parte aí com o Tiagão. Pelo seguinte, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha área de atuação, da minha maior demanda, né? Hoje em dia eu trabalho muito com fraude bancária principalmente, né? Tiago cuida aí dos aposentados, né? Eu digo que Tiago faz a venda do carro e eu sou a pós-venda, né? Vendeu o carro, aposentou, chega o fraudador, bota o empréstimo. E aí eu chego lá para cuidar. Então, assim, eu venho sentindo nesses últimos 5 anos, né? Praticamente tá desaparecendo aquele contratozinho com assinaturazinha normal, né? Canetinha. Aquilo ali era bater o olho, perícia, foi, não é, fraude. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem um contrato que simplesmente se bate uma foto de um idoso e se diz, tá aqui a assinatura. A geolocalização dele é essa aqui. Ele estava na latitude tal, longitude tal. E o idoso disse, nunca na vida que eu fiz esse contrato. Então, assim, é um avanço, de certa forma, necessário. Facilitou muita coisa pra gente, facilitou. Mas, ao mesmo tempo, trouxe alguns atropelos.
Esse, para mim, é um deles. Então, assim, para você demonstrar, não fiz esse contrato aqui, não é meu, isso aqui é uma fraude. E aí você vai para puxar, longitude, latitude, como é que é isso? É só bater uma foto, então se eu chegar no meio da rua e bater uma foto do idoso, eu posso dizer que ele tá me devendo 10 mil? Como é isso, seu juiz? Como é que se comprova aqui? É simples assim? Porque, veja, quem está interessado em fraudar, quando produz a prova, não está interessado em produzir a prova corretamente, né? Está interessado em produzir a prova a seu favor. Então, assim, eu acho que esses atropelos, a gente tem que avançar, mas com uma certa calma. E quando a gente traz para o judiciário, para, como o Thiago disse, né, um despacho, uma conversa, eu acho que quando você está atrás de uma tela, realmente é outra coisa. Então, é necessário? Mas eu acho que tem que ter ali aquele meio termo para você permitir, ao mesmo tempo que você tem um avanço, porque eu gosto muito de ter um TJPE atende quando ele funciona. Mas quando ele não funciona, aí você vai e diz, não atendo mais não, só te atendo virtualmente. Mas se eu tô te ligando, te mandando e-mail, abrindo balcão virtual, te mandando e tu não me responde nada, o que é que eu faço? Então, assim, temos que avançar, mas com todas as cautelas necessárias, né? Eu estava olhando atenta e eu acho que se 4 pessoas estiverem aqui, 6 pessoas, 7 pessoas, 7 opiniões diferentes teremos. Então, Tasso, o que me preocupa no meio disso tudo é a falta de uma construção democrática dessa evolução, tá? Eu, como professora, cheguei a dar uma palestra sobre o Núcleo de Justiça 4.0 numa faculdade do Mato Grosso do Sul. Eu aqui em Recife e online dando aula sobre o Núcleo de Justiça 4.0, convidada de uma faculdade do Mato Grosso do Sul e falando sobre Luiz Fux. E toda a introdução que ele fez ao Núcleo de Justiça 4.0, que nós temos que agora esquecer o Poder Judiciário como estrutura física, que o Poder Judiciário agora vai ser tal qual como um aplicativo, justiça nas suas mãos. Então você vai estar aqui falando com o juiz, você vai estar aqui numa audiência, você vai estar aqui com o procurador, né? E aí, não, eu estou com esse conflito, de repente entrou ali pelo sistema multiportas, que é a mediação, os sejusques e tudo mais, e se não resolveu, vem por aqui, é justiça nas suas mãos, esqueça prédio físico. Eu lembro muito bem dessa ideia do Luiz Fux, mas tudo veio de cima para baixo. Então é esse o contraponto que eu gostaria muitíssimo de fazer. Sou extremamente a favor. Imagina eu estar aqui, como hoje, eu advogo nos 184 municípios de Pernambuco, então eu estou amanhã de manhã eu vou despachar com o desembargador Fernando Braga, e já mandou o link para mim, vou despachar com ele, quer dizer, 10 minutos, ele, sei lá, talvez da casa dele, e eu dentro do meu escritório. Aí, mais tarde, um pouquinho, tal hora, eu vou despachar com a juíza de Amaragi, que eu não sei se você foi até lá, mas, meu amigo, é uma estrada para chegar em Amaragi. Mas não, eu vou conseguir despachar com ela aqui pelo celular. Então, benefícios maravilhosos, extremos. Mas, ao mesmo tempo, outros, como vocês falaram aqui, que a gente pode citar inúmeras situações em que essa audiência vai ser, talvez até motivo de uma fraude, né? E você não vai ficar sabendo. Então, assim, não há como esse tipo de decisão vir de goela abaixo pelo CNJ, como está sendo feito. Né? Então, é isso que eu sinto falta da oitiva das instituições, da oitiva da advocacia militante, da advocacia pública, né, do Ministério Público, da Defensoria, que não participaram desse debate. Olha, é assim, viu? O judiciário do futuro é esse. Ponto, baixou uma resolução e acabou-se. Né? A última que eu vi do CNJ, agora em junho, no meio de São João, porque lá não tem São João, mas aqui em Pernambuco tem São João, foi que nas audiências telepresenciais cabe ao magistrado definir se a vestimenta das partes testemunhas, Defensoria Pública, Ministério Público e Advocacia está adequada. Desse jeito, a resolução do CNJ. O quê? Se a minha vestimenta está adequada, meu amigo, só a OAB tem essa competência e essa prerrogativa. Magistrado nenhum vai dizer se a minha vestimenta está adequada. Aí vem a resolução do CNJ dizendo que cabe ao magistrado que preside a audiência analisar se a vestimenta das partes... Então, é esse tipo de mudanças que chegam, né, e que a gente precisa realmente de uma participação democrática, né, nesse espaço de debate. Não vou te dizer que eu sou contra a audiência ou sou a favor. Eu só te digo que a gente precisa conversar muito mais do que tem sido feito ultimamente.
Falta um Ficou debate aí. difícil, Paulo. Agora eu quero saber a tua. Então, eu tenho uma opinião muito particular, na verdade. E a vivência que eu tenho da advocacia é diferente da que vocês têm, né? Eu tenho uma experiência 100% positiva com a virtualização dos atos processuais. Assim. Audiência, hoje em dia eu faço audiências, às vezes eu pego uma pauta de 10 processos do interior do Ceará. Faço as 10 audiências, ou de dentro do meu escritório em casa, ou dentro do meu gabinete lá na Procuradoria. E até hoje eu não tive intercorrências, assim, de eu achar que algo correu de forma diferente que aconteceria se fosse presencial, sabe? Então, a visão que eu tenho é que otimizou demais os nossos recursos humanos. Eu estou dizendo, falando pelo meu enfoque como um advogado público, olhando sob o enfoque lá do órgão para o qual eu trabalho. Sim. Né? Otimizou a nossa força de trabalho, otimizou recursos financeiros, inclusive, né? Que a gente antigamente se deslocava. Eu saía, às vezes, daqui para Palmares para fazer 2, 3 audiências. Perfeito. Hoje em dia, a gente consegue fazer daqui. Isso. Eu não tenho como dar a minha opinião sobre um despacho com o magistrado, porque não sei o que faço, eu não sou mais coordenador, já fui há alguns anos. Então, a gente tem um procurador coordenador que essa parte de despacho, de dialogar com o magistrado, é ele quem faz. Sabe? Então, a experiência que eu tenho dessa secção lá do trabalho da advocacia que eu desempenho tem sido 100% positiva. O processo eletrônico, são vários sistemas hoje em dia. Pelo menos no Distrito Federal tem o PJE, PJE 2X. PJE 2X. Assim, e tem o Creta, né? E tem o Creta. Que ainda está rodando até terminar. Que, assim, eu tenho uma experiência positiva com isso, porque você simplesmente, de onde você estiver, você consegue trabalhar no seu processo ali. Tá? Eu só acho que poderia ser um sistema uniformizado e que esse sistema fosse construído, como a doutora falou, de forma conjunta, para ver a opinião do advogado, do sujeito que está ali do outro lado, que vai abrir aquele processo, que vai consultar todos aqueles documentos. Obviamente o judiciário também consulta, né? Mas essa é a opinião dele, de como deve funcionar o layout, o ambiente daquele processo. Isso é importante. Porque, na verdade, o nosso ambiente de trabalho é a tela lá do PJE, do Creta. Isso. E aquilo ali tem que ser da forma mais intuitiva e de fácil acesso possível. É verdade. Às vezes é muito cansativo. Você pega um processo do Creta, o processo é leve, você abre, o documento abre rapidamente. Aí, às vezes, você já pega um PJE de primeiro grau e que você tem que, muitas vezes, baixar aquele PDF todinho para ficar folheando ali, usando aquele índice remissivo ali. Bom, eu tenho dificuldade com isso. Não sei se é em função de eu ser de outra geração e tal, mas eu percebo muita diferença entre a navegação, aquele ambiente de um sistema para o outro, e eu acho que a coisa poderia ser uniforme e ser construída de uma forma em que todos opinassem para otimizar. Eu acho que essa, sem dúvida, é a melhor opção, né? Sem dúvida. Realmente a gente precisa de uma participação maior. Só para não esquecer, porque eu peguei aqui, para não esquecer o número da resolução que eu mencionei, é a 465, de 22 de junho de 2022, que fala sobre essa questão da vestimenta nas audiências telepresenciais. Mas, assim, teríamos inúmeras vantagens a rolar aqui, não tenha dúvidas, né? Mas a gente precisa de uma participação muito mais democrática nessa construção. Esse é o que eu sinto mais falta. Bom, queria agradecer em nome de todo mundo. Só uma perguntinha aqui, Tiago, rapidinho. Doutora, a senhora que leu a resolução, eu não li ainda. Corre o risco de me mandarem ficar em pé, às vezes, ou em função da vestimenta que eu estou usando? Eu boto um blazer, boto uma bermuda. Sim. Não, de ficar em pé, não. não há nenhum artigo sobre isso. Porque muitas vezes você tá ali no seu ambiente e você coloca... Eu coloco sempre um blazer. Uhum. Às vezes boto a gravata, às vezes eu não coloco. Né? Eu queria saber se corre o risco de eventualmente me cobrarem esse tipo de... Então, como eu Isso é legítimo, o magistrado me cobrar. O Estatuto da OAB fala especificamente que cabe à OAB regulamentar a vestimenta. Tanto é assim, por exemplo, né, que a OAB do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, regulamentou no período do verão que os advogados poderiam frequentar o fórum sem a gravata, né, e sem o terno, apenas com a camisa de botão. Então, quem regulamenta isso é a OAB.
Né? Sim. Cabe ao OAB. Então, nenhum advogado pode tolerar, até porque não há hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advocacia, né? Essa regulamentação vindo do outro colega, que, na verdade, hierarquicamente é tão, né, vamos dizer assim, importante para a execução da justiça quanto você. Foi massa, foi muito muito bom. legal. Eu vou segurar um Não, pouquinho os peraí. agradecimentos que Tiago aqui tá com... Eu tá- tô na frente Tá do pedindo, né? procurador, amigo. Eu fiz Eu essa quero saber pergunta como é que... Porque é uma pergunta que todo advogado se faz. Ele sabe que não pode simplesmente empulhar ele. O senhor tá... Vou pegar uma gravata pro senhor. Todo mundo sabe que não pode. Não. Mas não sabe o que fazer se deparar com a situação É uma dessa. prerrogativa. É uma situação que ele pega completamente de saia justa, despreparado. Desprevenida, Que pode acontecer com qualquer um. Sim, Né? sim, E sem aí, dúvida. eu fiz a pergunta, eu queria que a senhora dissesse o que fazer. Eu sei que tem um aplicativo da OAB que você pode fazer o... Sim, nós... pedir uma espécie de socorro A por OAB, ele, não é? ela Não uma- tem um canal 24 horas por dia aberto para defesa das prerrogativas. Todas as seccionais têm, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Esse Então canal é um aplicativo realmente? Ou eu tô Não, ouvindo falar em um lugar? Veja tô bem, errado, não, assim. é porque isso funciona de forma diferente em cada estado, né? Aqui a gente tem um número do WhatsApp, tem um número de telefone que você pode ligar para a defesa imediata da prerrogativa. E você dizer que não vai realizar o ato, por exemplo, por conta que o magistrado não quis realizar por conta da sua vestimenta. E você vai dizer, não, então eu vou me retirar e o senhor consigna em ata, por exemplo, né? Sim. E aí a OAB pode eventualmente desagravar e tudo mais. Mas fique claro que o Estatuto da OAB reza especificamente que esta prerrogativa é exclusiva da OAB, de regulamentação da vestimenta do advogado. Certo. Vai lá, Gonica, eu tô sentindo que tu tá querendo pescar alguma coisa aí pra ganhar esses processos Vai. contra- Não, é curiosidade, é curiosidade. A gente edita, eu tenho, corta, eu né? tenho Não tem certeza problema. que toda advocacia quer saber, assim, a minha impressão sobre a procuradoria, por exemplo, Paulo, é que o INSS sempre recorre, ou sempre contesta de forma genérica, acho que pela enorme demanda, recorre de forma muito específica e os incidentes de uniformização, os recursos às instâncias superiores são muito mais específicos, muito mais bem elaborados, inclusive, do que o recurso inominado. É a minha impressão. E eu acho que uma coisa que a gente peca como advogado privado, aqui vem uma crítica minha pessoal. Eu acho que o advogado privado que atua na área previdenciária, ele é muito menos engajado. O que eu vejo é uma procuradoria, um INSS, indo despachar as teses, indo no STJ, indo na TNU, conversando, traçando estratégias, persuadindo o julgador de fato sobre o que é de interesse do INSS, é do interesse da autarquia. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Me conta, vocês têm um grupo, existe um grupo especializado em ir lá despachar, em fixar. Tu falou também sobre... não é uma tese minha, mas não é uma tese da procuradoria, é uma tese do órgão. Quem cria as teses? Como é que funciona? Veja, uma coisa é certa, a gente tem que ter uma atuação uniforme. A gente não pode pegar um determinado tema. Eu, Paulo de Tarso, tenho um posicionamento X, e o colega da sala ao lado, ou o colega do Rio Grande do Norte ou do Rio Grande do Sul, tem um posicionamento, um terceiro posicionamento. Não. O que se procura dentro da instituição, o que repassam para a gente são teses uniformes. Entende? Existe um núcleo lá dentro específico, nacional, que para determinados temas que são de abrangência nacional, eles elaboram aquela defesa específica para que todo mundo utilize aquele núcleo de defesa, aquela informação central ali da defesa, para que a defesa seja uniforme. É assim que a gente faz. Tem colegas que, de fato, são os nossos coordenadores, eles vão ao judiciário, agendam reuniões, despacham, fazem sustentações orais, em cima dessas teses. Mas você não tem nada que você tire do seu próprio... Uma tese sua. Tem situações, a gente tem que adotar, naqueles casos específicos, as teses uniformes que já foram criadas. Mas, às vezes, surgem situações que você tem que criar. É uma situação tão específica que você tem que dar solução para aquilo ali. Entendeu?
Mas, de fato, a atuação nossa lá é uma atuação muito proativa. A gente, desde que eu entrei na instituição, em 2007, que a gente é estimulado a ter uma atuação proativa de despachar, de sempre que for possível, né? Porque é necessário, muitas vezes mas às vezes não é possível, de a gente fazer sustentação oral nos tribunais e turmas recursais, sabe? Pois Então, é, Ave Maria, é porque eu vou discordar que bom que disso você aí, tenha Thiago. que você tenha essa impressão de que a gente vai mesmo, porque eu, o o que eu esforço interno mais não é para isso. vejo é luta para agendar na turma recursal o horário, né, com os magistrados para despachar antes da Não, do mas a julgamento. sustentação oral na hora do julgamento. Não, eu sei, eu tô Alguns dizendo, a processos- gente tá com o julgamento marcado para a próxima semana. Então, quando eu ligo lá para a turma recursal, olha, eu quero despachar com a doutora Poliana, nananana, é luta para encontrar um horário, um encaixe, porque tem vários advogados indo lá. Nanda, mas veja, a minha percepção foi sobre as instâncias superiores. Doutora Poliana, doutor Cláudio, o pessoal da turma de turma recursal, eles são super acessíveis. O que eu falo é o seguinte, você tem um tema, por exemplo, como revisão da vida toda, você tem um tema como ruído, tema no 174, STJ. você falou. STJ, TNU. A minha visão é que o INSS, eles têm uma atuação muito mais homogênea. Eles conseguem discutir a questão, conversar com o magistrado. Eu acho que o advogado, às vezes, ele é um só. O advogado que tem um recurso pautado como representativo da controvérsia, ele está sozinho ali. Às vezes ele tem o auxílio do IBDP, ele tem o auxílio do Amicus Curiae e tal. Mas não há uma uniformidade, não há um grupo de advogados, às vezes, que vai ali persuadir, que está unido. Eu vejo o INSS, a Procuradoria, muito mais unida, muito mais uniforme, indo atrás de reverter temas relevantes, como, por exemplo, uma revisão da vida toda. É a minha visão da coisa. A gente tem... É muito fácil, Nanda. Você entra nos processos. Acho que é difícil traçar um percentual aqui. Mas tem advogados, a maioria, se entrar no CRETA, a maioria não sabe fazer um pedido de uniformização. Ou não acredita naquele instituto processual. Não, vou discordar. Peguei hoje, da Paraíba. fato é um né? recurso bem específico. É um recurso muito Você sai da específico. faculdade com as certeza pessoas sem não, saber o que as é. pessoas não acreditam Isso aí no é sério. recurso. Eu dou algumas palestras, dou aulas, adoro recurso, amo recurso. Um dos recursos que eu mais gosto de fazer é o incidente, é o RESP, é o RE. Mas tem advogados que não acreditam, ou então não sabem fazer. E eu acho que precisa da advocacia um pouco mais de especialização nos tribunais Veja superiores. bem, eu, assim, prefiro realmente discordar. Eu acredito que a gente precisa capacitar ainda mais a advocacia. Talvez seja mais essa questão do acreditar que vai conseguir reverter uma decisão judicial na TNU. Né? De fato, muitas vezes o advogado se sente sozinho, né? E principalmente quando a gente está falando dos tribunais superiores. Por essa razão, inclusive, acredito que tanto a OAB quanto o sindicato vem atuando fortemente em pedidos como amigos da corte, né? E aí, já que você falou especificamente de tribunais superiores, eu vou dar o exemplo do tema 1076, que são os honorários advocatícios, que não devem ser fixados por equidade quando a gente ainda contra a fazenda pública, porque nós temos o valor da causa específico dado, né, ou do proveito econômico. Então, dessa maneira, os honorários eles não podem ser arbitrados por equidade. E, apesar do STJ ter fixado esse precedente judicial, a gente vem sofrendo ainda com decisões de tribunais ordinários, né, desrespeitando esse tema. Então, nesse aspecto, às vezes o advogado se sente sozinho para fazer um recurso especial, ou o recurso não foi admitido, você vai fazer o agravo de subida, né, que a gente chama. Então, é muito importante a gente ter os órgãos de classe atentos para entrar como amigos da corte, por exemplo, num tema como esse. Mas, de repente, em relação a uma revisão da vida toda, talvez não seja algo que nem a OAB nem o sindicato pudesse eventualmente se envolver. Mas, ainda assim, eu creio que os advogados sabem, sim, mas talvez mais por uma questão de não acreditar que vou conseguir reverter. Mas eles sabem, sim. Mas se o advogado estiver ainda sentindo que precisa de uma atualização,
ele procura o Sindicato da Advocacia, porque agora, no mês de outubro, nós vamos ter um mês de acolhimento dos novos advogados. Olha aí. E aí, venham participar. Nós vamos ter um mês de acolhimento sempre. É um grande sonho que nós estamos realizando. Vamos ter aulas transmitidas em tempo real para todo o estado de Pernambuco. E todos os advogados e advogadas de Pernambuco estão convidados a participar. E você, doutor Tiago, devia vir para ensinar a fazer o incidente de uniformização. Mas, enfim, eu acredito que a gente precisa, de fato, estar sempre se capacitando. Mas não posso concordar que o advogado não sabe fazer de jeito nenhum. Até porque... Eu digo isso porque 80% dos meus clientes no meu escritório são de advogados. 80%. E eu vejo que eles sabem sim, às vezes tem alguma insegurança, e quando não sabem, eles procuram quem sabe e pagam para aquele outro fazer. Mas eu nunca vi um advogado desistir porque não sabe fazer. Se ele não souber, ele tem um compromisso ético de passar para um colega, de buscar a solução, ele não pode deixar de fazer. Então, não acredito que o advogado pernambucano deixe de fazer, não, de forma alguma. Então vamos lá, né? Agradecer tanto Paulo quanto Fernanda aqui, né? Em nome de todo mundo, todos nós, né? Jaiminho e Mário estão aqui tranquilos nos bastidores, né? Aproveitando um tempinho de folga, mas já eles estão de volta aqui na mesa. Queria agradecer a participação de vocês, muito bom. Acho que a gente tinha tema aqui para passar umas 3... faltou o brinde, vamos brindar. Vamos lá, vamos brindar. Eu acho que a gente tinha... Além do mérito, né? Além do mérito. A gente tinha tema aqui para umas 3 horas, não tinha, Dá Tiagão? pra ficar aqui uma tarde, amigo. Vamos trazer de volta essa advocacia pública e privada aí para debater. Fernandinha, muito obrigado. Você já é parceira nossa de muito tempo, né? Paulo já é meu conhecido, já é meu amigo já há um tempinho. Os meninos conheceram um pouquinho mais de Paulo hoje, né? Quebramos alguns mitos aqui da advocacia pública, principalmente, né? O que a gente imaginava, não, o cara tem que ser assim... Tem que ter... Só trabalha com 15 assistentes, não precisa fazer muita coisa, não. Não, só precisa jogar basquete. Só precisa jogar basquete. E o resto a gente faz. E agora... O assessor faz. Né? E empurrar um Golden Retriever pro... esse cidadão Eu tô lhe devendo essa. Esse cidadão é responsável por eu estar com um cachorro, um Golden, do tamanho do mundo em casa, né? Mas tamo aí, né? Você se apaixonou por ela ou não? Com certeza, não tem como correr. O meu xodó. Então, assim, agradecer vocês dois, né? E queria dizer Obrigado aqui também pra Mário Sérgio e pra Jaime, pelo convite. olhando, né? Eles estavam doidos pra falar do meu apelido aqui, mas quem tá com a palavra, quem tá com o microfone sou eu. Então, assim, o que eu vou revelar hoje, né? Tá todo mundo esperando, qual é o apelido de Tiago, qual é o apelido de Tiago? Não tem apelido de Tiago hoje, não. Agora, falando em Tiago, né? A novidade que a gente tem aqui é Papai Gondim, né? Vamos dar os parabéns que o cidadão tá entrando pro clube, né? O clube dos papais, né? Pedrinho vem Pedrinho aí, aí, amigo. Vem, Pronto. Pedrinho aí. Já tem o sexo, já tem o nome. Pedrinho. Advogado, militante e pai. Tem que fazer, pai, tem amigo. que fazer o combo. Eu não quero ver adianta como é só- que- Vai mudar o perfil dele nas redes sociais. vamos- Advogado, Pai, advogado. professor, pai. É mesmo, Tiago, é mesmo. Coisa boa. Parabéns, A parabéns. gente tá muito feliz. Um beijo pra minha esposa. Tá lá em Joana ainda. Tá em casa naquela fase, mas já passa. E a gente vai curtir muito esse Sem herdeirinho aí dúvida. que tá chegando. Uma Obrigado, benção. pessoal. Bom. Obrigado demais. Vocês enriqueceram muito esse debate. Trouxeram aqui curiosidades que eu tenho certeza que vai bombar aí, que todo mundo vai querer assistir esse episódio. Vou só passar o microfone aí, se vocês quiserem se despedir, né? Deixar uma palavrinha pro pessoal, fica à vontade. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero realmente ter colaborado, ter contribuído aí com o propósito do podcast de vocês. Foi uma experiência interessante. Primeira vez que eu participo de algo do gênero. Hoje eu aprendi de fato o que é o podcast. Vai voltar, hein, Paulo? A gente Foi vai muito fazer legal, gente. Obrigado pela oportunidade. A gente vai fazer um previdenciário. A gente vai fazer uns por temas agora. Agora não, mas Em breve. breve. Vem os temas, né? É uma honra imensa estar com os amigos, né? Mário, Jaime. Tô sentindo falta assim, de uma equidade de gênero aqui nesse verdade, podcast, tá faltando. né? Tudo bem. Mas Né? veja, temos um bastidor forte ali, né? Porque não tá certo. aparecendo nas Tem um câmeras. background fortíssimo ali, né? Vamos colocar as mulheres um pouquinho aqui à frente também. É um prazer imenso estar falando para o Brasil e para o mundo do Estado de Pernambuco para vocês, da advocacia que a gente defende aqui no Estado. E não desista de advogar nunca, tá? Nunca. Procure o seu mentor, procure alguém que você confie. A advocacia vale a pena, é uma missão que a gente abraçou. E é duro, é dureza, o começo é muito difícil,
Mas a gente chega lá. Não tenho dúvida que é o caminho, é uma missão que você escolheu, então siga em frente. Vamos brindar Um os brinde final 6 aqui. agora, ó. Ei, Aê, então. Até logo. Boa noite.